Fala galera ligada no Portal Meu Peixão, como vai vocês? Caio Caju mais uma vez chegando para um Prancheta Tática Meu Peixão dessa semana. Nessa semana vamos falar muito sobre o primeiro turno do Santos, que é líder do Campeonato Brasileiro da Série B, e projetar o segundo turno da competição, até porque o alvinegro praiano visita o Paysandu, tentando se manter na ponta da tabela e buscando o mais rápido possível garantir essa volta para a elite do futebol nacional. E com muita felicidade hoje apresento a vocês o nosso convidado mais do que especial. Convidado não porque ele é da casa, né? Giovanni Rojas, ele que é jornalista do Portal Meu Peixão, vai participar comigo hoje para falar sobre esse Santos, para nós analisarmos juntos como foi esse primeiro turno do Santos, polêmico, uma parte da torcida não gostando nada sobre o que o Santos está apresentando dentro das quatro linhas, outra parte da torcida satisfeita porque o importante é o resultado, e também vamos fazer uma breve análise daquilo que nós estamos projetando para o segundo turno. Algumas contratações devem chegar, Biliarch já chegou, uma outra peça vai chegar, tem João Basso que vai estrear com o Carille no jogo contra o Paysandu, então muita coisa pode mudar nesse segundo turno e nós vamos projetar. Mas antes de qualquer coisa, boa tarde, boa noite, um bom dia para você, Giovanni, um prazer estar com você, irmão, obrigado aí, tá participando com a gente. Fala, Caio Caju, um prazer imenso estar aqui no Prancheta Tática com você, um abraço para você, para todo mundo que está nos assistindo, para o Felipe Mendes também, aí do Portal Meu Peixão. Bom, é um prazer estar aqui, estar falando contigo. Vamos falar de Santos Futebol Clube. Que é muito importante, que é a nossa paixão e aquilo que nós nos dedicamos, porque fazemos tudo isso para você, torcedor santista. Peço para que vocês possam já deixar o seu like, deixar ali também a sua notificação, né? É importante você acionar as notificações para que todos os programas, todos os vídeos do Meu Peixão possam chegar até você. Nós estamos com uma série muito especial sobre o Memorial de Conquistas do Santos, mostrando todos os detalhes. Então entra lá no nosso canal no YouTube aqui do Portal Meu Peixão para poder acompanhar. Tem todos os outros programas, tem o Bola no Cofre, que é um programa muito legal, que a Bruna e a Priscila falam sobre investimento no mundo do futebol. Tem o Pauta Quente com o Felipe Mendes, que foi ao ar ontem, então vocês podem estar acompanhando. Tem também o Cancha Santista, várias programações para você. Então acione as notificações, deixa o like e compartilha com o máximo de santistas, com o máximo de amantes desse nosso esporte bretão do futebol, para que vocês possam ficar cheio de informações, tá bom? Gente, vamos falar então sobre esse Santos, Giovanni, sobre esse primeiro turno. Vamos lá. Santos é líder, e aí eu já quero começar a saber de você o seguinte. Em termos de números, o Santos é o pior desempenho de um líder desde que o Campeonato Brasileiro da Série B começou a ser disputado com 20 clubes. Esse é um ponto. Só que ao mesmo tempo nós vemos o Santos com o melhor ataque do primeiro turno, agora foi passado pelo Ceará porque o Ceará jogou, tudo mais, beleza. Mas entre os dois melhores ataques, segunda melhor defesa da competição e sempre se mantendo ali, tirando aquele período de 4 derrotas ali consecutivas, o Santos se manteve irregular. O que você pensa do primeiro turno do Santos? Você está satisfeito? Qual que é a análise que você faz? Bom, Caju, eu acho que o primeiro turno do Santos é um primeiro turno bem nota 6,5, 7, viu? Para te falar a verdade, em termos de números, né? Em termos de pontuação, em termos até de futebol dentro do campo. Começando aí, né? Começando pelos primeiros jogos da Série B, eu acho que o Santos teve um desempenho interessante, jogou uma bola que a torcida até esperava, teve aquele jogo contra o Brusque, que todo mundo ficou, nossa, o adversário não é lá aquelas coisas, né, realmente, mas eu acho que esse jogo foi um jogo muito bom para o Santos, né, em termos de futebol realizado dentro do campo, mas o Santos teve alguns problemas aí no decorrer desse primeiro turno, teve alguns problemas extracampo, envolvendo o Carille, se vai, se fica, eu acho que isso também prejudicou a equipe na questão do futebol. Você citou muito bem também que o Santos teve 4 derrotas seguidas, e o Santos, pela grandeza que tem, primeiro que não deveria nem ter sido rebaixado, né? Um time da grandeza do Santos nunca que deveria estar disputando um campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas perder 4 jogos seguidos numa Série B, ainda para o Botafogo de Ribeirão Preto, que na época estava no Z4, salvo engano,
era o Era o lanterna lanterna da da competição competição, naquele momento. era o lanterna da competição, né? E hoje até o time de Ribeirão Preto não está tendo ótimos resultados, para você ver. O time do Botafogo de Ribeirão Preto está na 16ª colocação, brigando para não cair para a Série C. Então o Santos, dessas 4 derrotas aí, tem uma derrota que eu estava presente lá em Novo Horizonte, o Santos realmente tomou um baile do Novo Horizontino, não jogou absolutamente nada. E Que é o por falar vice-líder, também, né? é o vice-líder, tá lá, tá colado com o Santos. E uma coisa que me decepcionou muito também nesse primeiro turno do Santos foram os jogos fora de casa. Porque o Santos fora de casa, meu amigo, o Santos. E vamos falar a verdade também, a maioria dos times da Série B são times que não tem um futebol que você fala, nossa, é um futebol de encher os olhos. A maioria, vamos colocar assim, para não generalizar, mais de 90% dos jogos fora de casa, pela equipe, pelo investimento que o Santos tem, era para o Santos, no mínimo, ter pontuado com empate e, na maioria das vezes, ter ganhado esses jogos aí. Para você ver, o jogo contra o Sport dentro da Vila Belmiro, todo mundo falava, nossa, o Sport é uma das grandes equipes. Eu não vi nada demais envolvendo o futebol do Sport. Também não. Dava tranquilamente para o Santos ganhar. Dava tranquilamente para o Santos ganhar. Então, assim, em termos de pontuação, ok, o Santos está em primeiro lugar. Em termos de futebol, eu acho que ficou devendo e muito pela grandeza do Santos, pelo investimento do Santos. E num campeonato como a Série B, tirando como exemplo o campeonato da Série B de 2023, é um campeonato muito embolado. É um campeonato que, por exemplo, ano passado, 2 equipes, o Novo Horizontino e o Mirassol, equipes do interior do estado de São Paulo, ficaram a 1 ponto de subir para a Série A. Então você imagina, o Santos com a equipe que tem, deveria estar muito mais à frente, no mínimo uns 12 pontos a mais do que está hoje, para justamente não ficar nesse bolo aí, chegar no final do campeonato, a gente ficar com aquele medo de será que sobe, será que não sobe, e o Santos tem que garantir o acesso à Série A o mais rápido possível. Ah, isso é uma coisa que é até engraçado da gente discutir, né, Giovanni? Porque eu vejo essa divisão da torcida do Santos, eu posso estar até exagerando, não sei se é divisão mesmo, mas tem boa parte da torcida que está muito insatisfeita e boa parte que está muito, não é que está satisfeita, mas está naquele pensamento. O importante é subir, não importa como vai jogar e o ano que vem a gente pensa. Mas assim, é obviamente, até quem não está muito satisfeito também sabe que quer subir logo. Todo mundo quer que acabe logo a Série B, porque vamos falar a verdade. Sim. Parece que esses 19 jogos demoraram 42, né? Porque parece que o tempo não passa na Série B. E assim, com todo respeito, os jogos são muito ruins. Não estou falando do Santos. Sim. Os jogos da Série B, principalmente em 2024, são ruins. Se eu falar pra você que eu assisti todos os jogos da Série B, eu tô mentindo. Mas um ou outro jogo que eu assisti, assim, cara, tecnicamente falando, a gente sabe que é um pouco mais abaixo da Série B, mas assim, é muito difícil de assistir. Então, quando o jogo é chato, parece que ele demora mais pra passar. Porque ele é chato, ele se arrasta, para muito. Série B é um campeonato que para muito, toda hora, faltinha daqui, faltinha dali, enfim. A questão não é essa se vai subir ou se não vai subir. Todo mundo quer que sobe logo. Mas a questão, o que eu tô batendo na tecla, e aí eu queria saber de você, Giovanni, o que a gente pode esperar, por exemplo, do Santos vir vislumbrando já um futuro? Porque assim, agora nós temos o segundo turno. Daqui em diante nós já estamos no mês de agosto, certo? Então nós estamos muito mais próximos de 2025 do que em 2024, ok? Então assim, Sim. o que o Santos vai fazer nesse segundo turno, já preparando um elenco para uma Série A? Por quê? Vamos lá. O Gabriel Brazão tem 23 anos, beleza. Tem total capacidade, ele vem mostrando, tá pegando muito. Ser goleiro do Santos aí por 10 anos, certo? Beleza. Sim, JP sim. Sherman tem 18 anos, é novo também, fica. Mas, por exemplo, o Gil já falou que vai aposentar. Pode até ser que ele não aposente, mas numa Série A, será que ele vai conseguir ter a desenvoltura? Porque ele já não estava apresentando grande coisa no Corinthians na Série A, né? Aí você Ele disse que ia se aposentar esse ano. Né? Exatamente. Aí você pega o Jair é novo, beleza, e o banco. O Baço que vai jogar contra o Paysandu, a gente já vai O falar, Santos não tem banco. né? E aí você pega na lateral esquerda.
Você tem só o Escobar, praticamente você tem o Souza ali da base, mas ainda não teve muitas oportunidades. E se você for indo posição por posição, você tem os dois volantes titulares que encaixam para uma Série A. O Santos também não tem tantos volantes assim no banco, tirando da base. Como meia, o Santos, o Giuliano não dá para saber se vai contar com ele ou não na Série A. É um cara que muito inconstante, machuca demais. O Serginho dá para contar para uma Série A. Então, assim, aonde eu tô querendo chegar? Algumas contratações podem estar chegando. O Biliar chegou, ninguém mais foi anunciado, mas alguns jogadores, principalmente de ataque, estão negociando. Você projeta um segundo turno para o Santos, assim como foi o primeiro, tipo, para o gasto, vamos jogar para o gasto só para subir, depois a gente pensa? Ou você acha que o Santos vai já planejar esse segundo turno visando se preparar para 2025? Olha, Caju, eu acho que o planejamento do Santos, principalmente nesse ano, é um planejamento para esse ano, né? Principalmente pela escolha do treinador. É um treinador que a gente sabe que não é um treinador que faz jogos brilhantes, jogos que a torcida do Santos sempre esteve acostumada em toda a sua história, jogos que não eram, na verdade, jogos, eram shows, assim, né? Todo mundo parava as coisas que estavam fazendo para assistir os jogos do Santos. E o Carille não é isso. O Carille ele sempre se mostrou esse treinador que é um treinador que 1-0 tá bom, garante o resultado, e é isso que o Santos buscou nele, principalmente para a Série B, um treinador para subir para a Série A. Agora, não sei se o Carille possa ficar para a Série A ano que vem, isso é um outro assunto. Mas em questão de elenco, eu acho que o elenco do Santos vai precisar mudar muito, principalmente para uma Série A, porque, desculpa, não dá para você contar com o Serginho, nem para ser banco, nem para ser nada, acho que nem para ser gandula do Santos na Série A do ano que vem, não dá. E uma coisa que eu acho que está deixando muito a desejar, é que poucos jovens, poucos jogadores da base que sempre foram a cereja do bolo do Alvinegro da Vila Belmiro, não estão sendo utilizados. Jogadores que sempre chamaram a atenção, jogadores que sempre a torcida prestou atenção nos jogos da base, estão lá no banco de reservas ou sequer são relacionados para jogadores como o Serginho serem titulares. Então, se você está numa Série B, que teoricamente, né, como a gente já disse, e na prática é um campeonato fraco e esses jogadores da base não estão sendo utilizados, eu não vejo um planejamento a longo prazo nesse quesito envolvendo o Santos. E os caras que são considerados ótimos jogadores, jogadores que futuramente vão jogar em grandes clubes da Europa, não estão sendo utilizados na Série B para jogar contra, sei lá, contra a CRB, Ituano, que tem um time horrendo, vão jogar no ano que vem. Aí chega ano que vem para jogar contra um Flamengo, eles colocam esses jogadores jovens, eles não têm um bom desempenho, porque não tiveram um ritmo de jogo, estão começando agora e a torcida queima e o cara não entra nunca mais. Então eu acho que o planejamento para o Santos nesse ano de 2024, e principalmente como você me fez a pergunta para o segundo semestre, não vai mudar muito, porque os jogadores que vão chegar são jogadores justamente para jogar uma Série B. E esses jogadores, se continuarem para 2025, no máximo vão ser banco de reserva. Não vejo, por exemplo, alguns jogadores que estão sendo cogitados aí, ou até o Billy Arce, que é uma incógnita, né? Ninguém sabe se vai chegar para desempenhar um bom futebol, porque esse jogador passou por várias equipes e não tem realmente grandes números, passou até pela Inglaterra também, não deixou muita saudade. Não sei se esse jogador ano que vem pode jogar uma Série A sendo titular do Santos. Porque o Santos, Caju, o Santos não pode ser um Vasco da Gama, um Botafogo como foi antigamente. Não pode ficar subindo, não pode ficar sendo rebaixado. O Santos ele tem que se planejar para ficar e nunca mais pensar em ser rebaixado. Então, acho que o planejamento hoje, ele é um planejamento imediatista, é um planejamento para subir para a Série A e ano que vem a gente vê o que faz. Eu vejo a mesma coisa também. E por um lado é isso que me preocupa, Gil. Sabe por quê? Porque, cara, todos os planejamentos de um clube minimamente organizado, ele precisa ser feito com uma certa antecedência, né? O Santos, de fato, ele montou um time. Eu entendi naquele contexto, no começo do ano, em janeiro,
No final de dezembro e começo de janeiro, todo mundo elogiou até a forma com que o Santos foi no mercado, porque trouxe alguns jogadores tarimbados que seriam importantes neste momento de reconstrução do clube. Porque você pega ali um Giuliano, um jogador vencedor, um Gil, um jogador vencedor, passagens por seleção brasileira, né? Você traz um Pituca que tem uma identificação com a torcida novamente, você traz um João Schmidt que foi pensar fora da caixinha, tudo bem que foi indicação do Carille, mas é um cara... E eu acho que são jogadores para a Série A do ano que vem, o Pituca e o Schmidt. Né? Não, sim, eu também acho essa dupla de volante consegue jogar tranquilamente. Só que o que acontece? Você pensando em questão de nível técnico para uma elite do campeonato nacional, você pega alguns jogadores que talvez não aguentem um ritmo. O Gil, por exemplo, ficou fora de um jogo só do Santos na temporada, vai ficar o de segundo agora. O Gil vai aguentar um ritmo desse numa Série A? O Gil tá fazendo isso esse ano porque o Santos só jogou o Paulista e o Brasileiro. Lembrando que o ano que vem tem Copa do Brasil. Então, assim, o Santos subindo para uma Série A, tem um Paulista que já tem um nível maior que o da Série B, sem dúvida nenhuma, tecnicamente falando. O Santos vai ter uma Copa do Brasil, que também tem um nível maior, principalmente quando vai afunilando, vai chegando nas fases mais decisivas. E vai ter uma Série A que não dá nem para comparar. Vai aguentar? Aí você pega, por exemplo, eu vou falar um jogador que tá indo bem, o Escobar. O Escobar tá indo bem, na medida do possível. É um jogador muito raçudo, tecnicamente não é aquele lateral, mas ele é um cara raçudo, ele dá... Para uma Série A, eu não sei se ele entrega o que o Santos vai precisar, né, em nível técnico para ser competitivo. Então, assim, qual que é o meu ponto de vista, qual que é o meu ponto de crítica, vamos dizer assim? Porque esse imediatismo é o que me preocupa. Eu acho que o Santos poderia já estar pensando em algo a médio e longo prazo. Poxa, como que nós vamos querer jogar? O que vai dar para fazer? Por isso que eu fui a favor de nem contratar agora nessa janela. Porque com o elenco atual que o Santos tem, já dá para subir. Se jogar um pouquinho mais, sobe tranquilo. E aí você já vai planejando para contratar em 2025. Porque é o que você falou. Algumas contratações eu vejo claramente que são para ajudar o Santos no decorrer da Série B. Tá, e depois disso? Aí vai ter que ficar correndo atrás naquela loucura para tentar achar peça e tudo mais, sendo que você pode pôr os setores ali já para ir trabalhando, visando, mapeando alguns nomes ali, tentando buscar achar uma peça ou outra a colar. E você citou um ponto que eu não tinha parado para pensar com tanta frieza. Se os jogadores da base não estão servindo tanto numa Série B, eles vão servir numa Série A, né? Entendeu? Se o Miguelito, o nível é infinitamente melhor. Se o Miguelito não consegue ser titular quando o Juliano joga, é o Serginho que joga, o Miguelito vai ser titular numa Série A? Então, assim, são situações que eu me preocupo, cara. E planejo, vejo, né, que o Santos deveria planejar de uma outra maneira. Pensando nisso, você acha que o Santos não vai mudar muito o jeito de jogar, então, a partir desse jogo contra o Paysandu? Você acha que vai ser isso mesmo? Empata fora tá bom, ganha na Vila. Empata fora tá bom, ganha na Vila. É assim que você vê o Santos no segundo turno, Gil? Eu não vejo muita mudança não, Caju. Eu acho que vai ser por aí mesmo. O pensamento é esse, é você no máximo empata fora de casa, mas a obrigação é vencer dentro da Vila Belmiro. O Santos só teve um empate, nenhuma derrota e 7 vitórias na Vila Belmiro nesse primeiro turno. Então, pensando assim, até o próprio Marcelo Teixeira divulgou, então realmente ele concorda com o que vem sendo feito dentro de campo. Eu acho que a atuada vai ser essa: vencer dentro de casa, não perder fora de casa, mas sim empatar. Então o jeito de jogar vai ser basicamente esse, até porque o Carille deixou bem claro em suas entrevistas que não tem muita variação tática, muito jeito de jogar, o jeito dele jogar é esse aí. A história mostra realmente que o Carille, até no Corinthians, né, que a gente pôde acompanhar um pouco mais, sempre foi isso aí. Então eu acredito que não vai mudar realmente muita coisa, não. Alguns jogos contra adversários fracos na Vila Belmiro, a gente vai poder ver um pouquinho mais de futebol. Mas mesmo assim, até no primeiro turno, jogos que o Santos poderia ter feito muito mais gols, como foi o caso do jogo contra o Ituano, que eu já cheguei a citar aqui nesse episódio, o Santos não fez, né? Então eu acho que o estilo de jogo
que os jogadores eles já estão acostumados, eles já estão adaptados a esse estilo de jogo do Carille. Como foi, citar um exemplo aqui, como foi com o Sampaoli em 2019. Os jogadores, só de olhar para o Sampaoli na beira do campo, eles já sabiam o que era para ser feito, né? Um ponto que você tocou também sobre o assunto anterior, sobre esses jogadores contratados, que são jogadores que foram contratados para a Série B, para tentar ajudar, porque até agora não ajudaram em muita coisa, para ajudar na Série B. Esses jogadores estão sendo contratados e estão dando contrato para esses jogadores para mais de ano. É o caso do Patrick, por exemplo, que tem contrato até dia 31 de dezembro de 2026. Então você imagina esse jogador já na Série A ajudando o Santos? Eu não imagino, porque é um jogador que passou pelo São Paulo, tem até aquele meme do Bola, né, que era do Pânico, dando risada, ele que estava transmitindo o jogo com o Silvio Luiz, com o Carioca. O Patrick foi dar um chute enquanto jogador de São Paulo, chute, ridículo chamar aquilo de chute, o cara gargalhou o jogo inteiro, né? Então, tem aquele meme do Kleber Machado, né? Foi falar... Jogador um pouco mais gordinho, assim, igual você, né, Patrick? Entendeu? Então são jogadores assim, que deveriam ter um contrato... beleza, são jogadores para tentar ajudar na Série B, vamos dar um contrato até dia 31 de dezembro de 2024, não 31 de dezembro de 2026, né? Absurdo isso. Essa é a grande incógnita que a torcida tem. As peças que estão chegando, porque assim, a informação que eu recebi naquela janela de abril, que foi aquela janela extra, né, que a CBF, a federação, permitiu que poderiam contratar jogadores que já tinham jogado os estaduais. Eu recebi naquela época a informação de que as contratações que o Santos buscariam fazer desde então seriam já visando uma volta à Série A. Só que foi bem naquele período que começou a virar a chavinha, que o Santos teve as 4 derrotas consecutivas. Mas tanto isso é verdade, a informação era verdadeira que eu recebi, que o próprio Alexandre Galo confirmou em entrevista coletiva que o Patrick tinha realmente sido contratado pensando numa Série A. O que me passa pela cabeça? O que me vem de pensamento? Depois que o Santos toma essas 4 pauladas aí, perde 4 jogos consecutivos, a preocupação ficou maior e aí ficou naquela pressão, naquele desespero de, olha, a gente precisa garantir os pontos o mais rápido possível, então, cara, se a gente for contratar, vamos contratar um cara que pode ajudar a gente agora, depois a gente vê o que faz mais lá na frente. Então, meio que retomou aquilo que já tinha de ideia no começo do ano. Em vez de contratar jogadores pensando numa Série A, vamos contratar o cara que vai nos ajudar agora, porque a gente precisa subir agora e depois a gente vê o que faz. E aí é o ponto central da conversa que mais me preocupa. Porque quando você pensa só no agora, você não deixa nada preparado para depois. O Santos está pensando no agora, mas, cara, quem que vai pagar o Patrick? Se o Patrick não vingar... É um dos maiores salários do elenco, exatamente. Né? Muitos jogadores, gente... O Felipe Mendes fala muito isso aqui nos programas, no Pauta Quente e tudo mais. Os salários de agora vão ter que ser pagos depois, lá na frente. O jogador que recebia X e aceitou receber menos do que isso, esse valor aqui que ele deixou quieto, entre aspas, vai ter que ser pago lá na frente. Né? Então, assim... Até viralizou aí um print com os valores, a gente não sabe se é verdade, eu também não gosto de entrar muito no mérito de valor, até porque jogador não obriga ninguém, jogador não coloca arma na cabeça de ninguém, obrigando o clube a pagar, né, meu? Muitas das vezes é o clube que oferece, outras vezes negocia e tudo mais. Mas assim, são jogadores que vão, obviamente, inflacionar a folha do Santos. O Santos terá uma folha muito mais alta, obviamente, voltando para uma Série A. Vai ter espaço nessa folha para encaixar algumas contratações que vão ser precisas, porque pro ano que vem o Santos vai precisar trazer peça de verdade, como diria o outro, jogador 3 pontos, que é para jogar uma Série A. Vai ter espaço para pagar esses caras, né? Vai poder contar com jogadores que vão precisar, porque assim, vamos supor que o Santos já tem um meia para a Série A, que a gente sabe que pode contar. Não precisa ficar tão preocupado, vai buscar só um,
porque sabe que tem já um elenco e o outro, se precisar de um terceiro, você pega da base. Ah, o Santos tem um lateral direito muito bom. Pô, vamos pegar mais um. Igual tem lá o Sherman, beleza. Você pega mais um. O Aderlan eu acho que poderia até continuar, viu, como reserva. Exatamente. Aí você fica mais tranquilo. Por quê? Porque, por exemplo, hoje eu vejo que o Santos tem a necessidade, visando uma Série A, trazer pelo menos 2 meias, ou não? Ou você vai contar com Serginho e Juliano? Não dá pra, o Juliano sabe jogar, mas não dá pra contar. É um cara que, infelizmente, no Corinthians ele quase nunca machucava. Mas desde que chegou no Santos, cara, ele não consegue ter uma sequência. Você não vai contar com esse jogador até quando? O Serginho é um cara que, com todo o respeito do mundo, para uma Série A tem nível? Não vai ter. Então é pelo menos 2. Para achar 2 meias de qualidade hoje no futebol é muito difícil. Um você consegue achar com mais facilidade. Você faz um investimentozinho maior daqui, dali e consegue trazer o cara. Agora, trazer 2, tem que trazer 2 num nível intermediário. Então, assim, são muitas questões que ficam como ponto de interrogação, se é assim que podemos dizer, na cabeça do torcedor, que realmente o torcedor ele fica preocupado. Que realmente o torcedor ele acaba não sabendo como conduzir, né? Não, exatamente. Agora, um ponto que me preocupa bastante, pô, eu já conheci o Alexandre Galo pessoalmente, não tenho nada que falar do Alexandre Galo, uma pessoa, assim, muito boa, trata a torcida muito bem, mas ele falar que o Patrick foi uma contratação pensando na Série A, fico preocupado, porque se o Patrick é uma contratação pensando na Série A, então você imagina outros jogadores aí, né, que eles poderiam até ter pensado em até negociado, ainda bem que não deu certo, né, para falar a verdade. Mas a torcida, ela fica com o pé atrás. Mas a torcida, como eu disse, eu acho que essa Série B, ela poderia ter sido explorada de uma melhor forma, principalmente com os jovens no elenco do Santos. Eu acho que o Santos tem bons valores aí na base, Eu penso o Santos assim. deveria... ótimos valores, por exemplo... uma posição que realmente está muito escassa no mercado, de ótimos talentos, lateral. O Santos tem 2 laterais que vieram da base espetaculares. O Souza, que joga muito bem, que não tem tantas oportunidades assim, mas quando entrou, quando jogou, mostrou que sabe. Quem acompanha realmente os meninos da Vila sabe que o Souza joga muito bem. O próprio JP Sherman, que lateral espetacular o Santos achou. Você vai me falar que o JP Sherman é pior que qualquer lateral aí que a gente pode pegar, até na Série A mesmo. JP Sherman é um jogador espetacular e vai evoluir cada vez mais. E de repente pode ser um jogador negociado para a Europa, para grandes clubes da Europa. A questão do meio-campo aí também. Pô, o Miguelito, uma coisa que eu não entendo. Tá bom, a seleção boliviana é uma seleção tecnicamente fraca, mas é um jogador que vem sendo convocado para sua seleção principal, um jogador que teve na Copa América. Grande bosta. Eu sabia que ele não ia aguentar. Eu sabia que ele não ia aguentar. Mas aí é que tá. O ponto que eu quero chegar é, como um jogador que vem sendo convocado para a seleção boliviana, teve lá na Copa América, não é aproveitado no Santos, um jogador que veio do Maringá, que ninguém sabe, com todo respeito ao Maringá, que ninguém sabe que divisão joga, que campeonato joga, hoje é titular do Santos e o narrador praticamente 90% do tempo nem cita esse jogador em campo. E também todo respeito à pessoa do Serginho, mas como torcedor santista... é amigo do Neymar? Não. Tem essa questão, mas eu tô falando então, irmão, dentro de campo. Acabou a discussão, irmão. É parça do Ney. Então... Tudo bem, pai. Então o Gil Cebola tem que ser zagueiro do Santos. O Pedro Lopes, pô, ele joga. Então, mas aí é que eu te falo. E aí tem que vir logo, com todo respeito, tem que vir logo o amigo do Ney que tá jogando a Série D. Por que não veio o Gabigol, que é amigo do Ney? É isso que eu falo. Já que é pra vir um amigo do homem... O Santos tem que se basear, viu, Caju, não te cortando, mas o Santos ele tem que se basear, o que a gente sempre cobra é o profissionalismo. O Santos não tem que se basear se o jogador X ou Y é amigo do Neymar e tem que jogar no Santos. O jogador tem qualidade, o jogador tem o peso para vestir a camisa. O Felipe, dá licença. O jogador tem o peso para vestir a camisa do Santos, então traz o cara. Pode falar, Felipe, tô brincando. Não, termina agora. Não, já terminei o raciocínio.
Você... Eu vou dar um spoiler só pra quem tá no Prancheta. Vamos. Estão trazendo um jogador... Gente, eu tenho certeza... Isso aqui vai virar corte. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente no Twitter dizendo que acompanhava o jogador. Ele tá vindo de um lugar... Ninguém vê futebol. Catar. Vão dizer que assistiram todos os jogos. Igual o Caju, que assistiu todos os jogos do Morelos. Não falei que era tudo. Mas o único cara que eu falei que eu assisti jogo... Mas enfim, é o do Catar. Mas o Morelos... É o centroavante de Gâmbia lá que você tá falando? Não sei. Tá. É complicado. Deve ser esse cara aí. Porque se tá jogando num lugar que ninguém sabe que é o Catar, ninguém acompanha o futebol Catari. Ninguém acompanha. O jogador de Ou Gâmbia... acompanha o futebol brasileiro ou acompanha o futebol do Catar. Esquece. E eu até vi, falar a verdade, eu coloquei no YouTube. Só que depois do Patito, nunca mais eu me baseei em vídeo de YouTube, velho. Nunca mais. O que eu me iludi com o Patito foi coisa de Todo louco. mundo. Entendeu? Então, assim, é complicado, cara. Porque, assim, eu acho até legal. Porque, assim, isso é importante. Caju, Pode falar. posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Por acaso, conhecer o Patito foi um sonho seu? Cara, depende. Naquela época que a Santos TV tava bombando, não que hoje, né, um abraço pro Guga falando isso, não que hoje não esteja bombando, mas naquela época que a Santos TV tava bombando, que o Patito dancinha, lembra? Ele, André, Neymar, os caras, eu tinha um sonho, pô, de estar com os caras ali, pensou? Pô, meu, eu acharia que seria legal, mas eu vou falar um negócio pra você, hein, meu. O Santos fica... isso é importante a gente pontuar. Setor de análise de mercado é isso, hein, gente? Vão vir uns nomes diferentes. Tem que entender que isso, pelo menos pra mim, posso estar falando besteira, mas pra mim passa total a impressão que é trabalho dos caras. Porque se for pra trazer o convencional, não precisa de um setor de análise de mercado. Os caras vão pontuar principalmente esses mercados alternativos mesmo. Agora, Só que assim, tem que dar o respaldo pros caras também, né? Exatamente, tem que dar o respaldo. E assim, a torcida... Não pode, nem tanto como diria Zezé de Camargo e Luciano, a ferro e fogo não dá. Não dá, entendeu? Não dá. Não dá pra metade da torcida falar assim, é isso, trouxe o cara diferente, o cara, como o Felipe sempre gosta de brincar, os especialistas de Twitter, é monstro sagrado, acertaço da gestão. Não, mas também não dá pra torcida falar, quem que é esse cara? Se for pra trazer um jogador desse, calma, espera o cara jogar, cara. É um jogador diferente. Se vai jogar bem ou vai jogar mal, cara, não dá pra saber, né? Porque assim... Eu acho que se vem um Serginho, se vem um bagre desse que fala inglês... É bagre do mesmo jeito, é lógico. Eu acho que lógico. tem que fechar a base, então, pô. Eu já falei isso várias vezes. Entendeu? É igual, por exemplo... esse menino, não sei se é ele que o Felipe tá falando, mas eu vou pontuar ele porque é onde todo mundo tá sabendo. O centroavante, que eu não falo o nome dele porque eu esqueci o nome, é um nome difícil lá. O centroavante de Gâmbia lá, que tá no Catar, tem 30 anos. Pô, cadê o Enzo Monteiro, gente? Só serviu pra jogar... Esse cara se destacou pra caramba no início do ano. Então, fez uma parte de gol de cabeça. Beleza. Jogou o primeiro jogo do Brasileiro da Série B, que foi contra o Paysandu, ou seja, passou o turno inteiro, porque o Santos joga com o Paysandu agora de novo, e aí não serve mais. É isso que eu queria entender. Ele serviu pra ser titular no primeiro jogo, jogou 45 minutos e não serve mais nem pra ficar no banco? Pra trazer um centroavante de Gâmbia de 30 anos? Esse é meu ponto. É a mesma coisa que eu falei na época do Serginho. Se o Miguelito é craque ou não, eu não sei, cara. Mas assim, se for pra você trazer um meia de 33 anos que tava no Maringá jogando a Série D, é melhor você colocar que foi perfeito o que você falou, Giovanni. O Miguelito que... mas é boliviano, não interessa. Tá jogando... contra o Uruguai. Uruguai de Valverde, do Real Madrid. Uruguai de Darwin Núñez, do Liverpool. Uruguai de Jiménez, zagueiro do Atlético de Madrid. É só jogador de verdade no Uruguai, velho. Ele foi titular, eu assisti o jogo. Entendeu? Se ele serve pra jogar contra o Uruguai, que só tem jogador, não vai servir pra jogar a Série B pra um jogador de 33 anos do Maringá jogar? Essas incoerências que eu queria entender. Ninguém tá falando. E aí é um outro ponto que eu queria até saber a sua opinião, Giovanni.
Ninguém tá falando, porque sabe o que eu sinto que às vezes? Que a torcida do Santos parece que jogador da base só pode servir se for Neymar, se for Gabigol, se for Rodrigo. Cara, às vezes tem uns operários da bola na base que serve também. Você quer ver? Eu vou pegar alguns caras recentes. Depois que o Zeca saiu do Santos, o Zeca não jogou mais em lugar nenhum. Mas não serviu pro Santos quando tava lá? Jogou. O Thiago Maia é um bom volante, não é o maior volante, mas é um bom volante. Não serviu enquanto tava no Santos? Assim, eu tô falando desses mais recentes que é mais fácil, mas pode pegar até antes. Cara, na base você não vai revelar só Neymar, só Rodrigo, só jogador craque. Mas às vezes você vai revelar um operáriozinho da bola que o cara vai encaixar ali no momento que você vai precisar. Não precisa ser titular absoluto. Por exemplo, com todo respeito, na base do Santos não tem nenhum zagueiro melhor que o Baço, velho. O Gil não vai jogar o Baço. Gente, o Baço é fraco. Meu Deus do céu. Fala aí, Giovanni. Ele é bom só para uma coisa, para discurso motivacional. Mas hoje nós já temos o Superman. O Baço é bom também para moda italiana também. O Baço é bom. Eu fiquei sabendo isso aí. Assim, ele é bem de afeição, né? O Baço, ele é bonito, pá. Grandão. Geralmente o homem grandão e assim, ter um rosto legal, bonito, tudo ele já chama uma atenção. Ele é bonito e tal. Super educado, mas assim, é bola, né? Eu prefiro o Amaral jogando do que? O quê? Não tá entendendo. Se o cara for bonito, coisa, meu, tá, mas beleza. Ronaldinho Gaúcho vai falar pra mim que é bonito? O maior jogador que teve. Aqui é programa de futebol ou de beleza? Não, de futebol. Mas se fosse de beleza, se você tivesse que listar... Não, deixa quieto, vai. Se o Baço jogasse igual ele é bonito, ele seria o Maldini. O Maldini. O Maldini ele tinha um, né, diferente também, né? E foi bem na lateral como zagueiro, mas é isso que eu falo. Sim. Você entende? Você não te passa essa impressão também, Giovanni, que parece que pra torcida só vai servir da base se o cara for craque? Não é, meu. Às vezes o cara não é craque, mas ele pode ajudar. Não, exatamente. Agora, só para fechar essa questão do Miguelito aí que você estava comentando, aí o Miguelito ele é reserva e entra faltando, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, quando o time já está recuado, né? Quando o cara ele fala, fecha a casinha, recua, aí o cara não faz nada, e aí também já fica muito queimado, né? Então eu espero que o Miguelito pelo menos consiga uma chance como titular para a gente ver, né? Como é que ele se sai no time do Santos. Até porque se o Serginho tem chance de ser titular, né? Eu também, que nunca joguei bola na vida, poderia ter a chance. Agora, essa questão que você falou, realmente, parece que às vezes só serve se for Neymar, né? Se for grandes jogadores. É porque também a torcida do Santos, de 2000 para cá, ela ficou muito mal acostumada também com a base, né? Principalmente jogadores ali que fazem as pontas do campo, jogadores muito habilidosos, jogadores que levaram o Santos a grandes títulos que não haviam sido conquistados há muito tempo. Então a torcida do Santos, acho que a maioria, né, não vamos generalizar também, pensa dessa forma, mas a gente tem que entender também que um time de futebol não tem somente grandes estrelas. Exatamente. Talvez na história do futebol mundial a gente pode pegar um time ou outro, até o próprio Santos da década de 60, o Santos do Pelé, aquele time histórico que foi um dos maiores times da história. Aquele time sim só tinha craque, né? O próprio Barcelona também, do Guardiola, também muitos jogadores bons e até jogadores que você não dava nada, foram jogadores potencializados pelo próprio treinador. Mas eu acho que a questão é essa. Num time de futebol hoje, se a gente pegar assim, quem são os grandes craques hoje do futebol mundial, comparados até o início dos anos 2000? Perfeito. Hoje a gente não tem, assim, grandes craques, né? Jogadores que você para assistir. Eu penso, sim, no máximo 3, 4 jogadores que eu paro para assistir. E esses jogadores, eles já estão em final de carreira. Então, o futebol ele passa por uma mudança, né? Eu acho que hoje não só o talento, igual era antigamente, né? Para o cara jogar futebol, ele tinha que ter um grande talento. Sim. Hoje não. Hoje, se o cara ele corre bem, ou se o jogador ele for potencializado pelo treinador,
tendo um grande chute, um bom passe, um jogador realmente, como você disse, um operário da bola, esse cara ele consegue jogar. A gente vê vários exemplos aí de jogadores que não têm tanto talento e jogam bola. Vamos pegar de times vencedores, Giovanni. Vamos lá. Espanha campeã da Eurocopa. Qual é o craque da Espanha? Craque, tô falando de craque. Bons jogadores, cara. Bons jogadores. Sim. Você tem 2 craques em potencial, que é o Lamine Yamal e o Nico Williams ali nas pontas, que são jovens, mas assim, a gente não sabe mais. Bons jogadores organizadinhos. Vamos pegar aqui no Brasil, Palmeiras. Palmeiras super vencedor. Qual que é o craque? Craque, tô falando do Palmeiras. O Rony arrebenta. O craque é o treinador. Exato. O Rony arrebenta no Palmeiras, gente. Agora tá mais embaixo, tá, a torcida tá com um pouco de raiva. Mas o Rony jogou muito no Palmeiras. O Rony, tecnicamente falando, é limitado. Mas se encaixou no esquema que o treinador queria e acabou. Hoje no futebol você não acha toda hora craque. Aí me veio o Carille na entrevista coletiva esses dias, pra variar, que inclusive é uma vontade às vezes assim, poxa, meu, tem que tomar cuidado nessas entrevistas. Ele fica falando nesse desânimo, aí a torcida vai criticar mesmo. Aí ele vem, a torcida tem que entender que a gente não tem Robinho, que a gente não tem Neymar. E daí? Ninguém tem. Mas o futebol mundial hoje não tem mais. É isso que eu falei, ninguém tem. Ninguém mais tem um Zidane, ninguém mais tem um Pirlo, ninguém tem mais esses jogadores. E aí você vai justificar o mau desempenho só por causa disso? E outra coisa também, hein? A gente até falando da base que a gente não pode esquecer. Eu queria entender por que o Carille só coloca os moleques na bucha. Só na bucha. Santos e Ceará lá. 1-0 pro Santos. Jogador do Santos é expulso. Vai o Ian de volante. Segura o BO. Santos e Chapecoense na Vila 0-0, 0-0. A coisa não acontece. Vai o Xavier, vai o Souza, vai os moleques se viram. Os moleques se viraram. Aí Santos e Ituano na Vila, jogo mamão com açúcar 2-0. Entra Rincon, entre os experientes. Santos e Coritiba na Vila 4-0. Vai Rincon, vai os experientes. Santos e CRB, 1-1, vai os moleque. Santos e Sport agora, 1-0 pro Santos, só pra segurar, tira o Serginho, põe o Rincon. Põe o William Bigode. Aí quando tá 1-1, ixi, agora a gente precisa achar um gol. Vai lá, Souza. Vai lá, Patati. Por que? Eu só quero entender. Por que os moleques só entram na bucha e os veteranos entram na boa? Entendeu? Porque assim... E às vezes, quando os jovens entram, não dá pra fazer muito mais coisa. Exato, é aí onde ia chegar e queima. Por quê? Porque o moleque entra na bucha, às vezes... Pô, jogo bom, igual quando tava o Curitiba. Por que não colocou os moleques? O jogo tá tranquilo pros moleques poder jogar com tranquilidade. É aí onde que eu falo, é aí que eu fico revoltado um pouco. Mas, fato é que o Santos vai jogar contra a equipe do Paysandu no Mangueirão. Santos buscando... Lá ele. 3 pontos... Santos buscando 3 pontos para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Novidade para vocês, o Felipe Mendes já falou ontem, nós estaremos com uma representante muito legal, tá sabendo quem é? Eu acho que você estava na audiência ontem do Pauta Gente, né? Sei. Carol Bernardes estará representando o Meu Peixão lá, muitos conteúdos legais, direto do Belém do Pará para vocês. Então fiquem atentos, volto a repetir no nosso canal, então já se inscreva lá. E o Santos vai buscar essa vitória, lembrando que JP Sherman fora, deu uma torcida no tornozelo, vai ser preservado. Gil fora, João Basso deve ganhar primeira oportunidade com o Carille, mas de resto o Santos deve ser o mesmo. Para finalizar esse nosso prancheta tática de hoje, Giovanni, vamos lá. Quero que você me fale suas considerações finais, e eu sei que eu vou te pegar de surpresa, mas é legal. Você tinha até conversado comigo no off, cuidado com as perguntas. A única pergunta que eu vou te fazer... Não é pergunta, eu vou te pedir. Que a gente tem, né, aqui a tradição do Prancheta Tática, que sempre dá uma dica pro torcedor, fazer uma indicação de um livro, de uma série, não precisa ser só sobre o Santos. De uma série, de um livro, de um filme, enfim, algo que você acha legal, que você esteja acompanhando. Então, considerações finais e dá uma indicação aí pro pessoal de algo que você acha legal, que pode agregar na vida do pessoal. Bom, então vamos lá, Caju. Primeiramente, muito obrigado pelo seu convite, né? Queria deixar muito claro aqui que eu tenho orgulho imenso de você, né? Eu tenho um carinho enorme por você, por você ser essa pessoa realmente especial que você é, né, Caio Caju? Um jornalista brilhante, que está fazendo um trabalho muito bom
nesse podcast, também no site meupeixão.com.br. Entrem lá para vocês conferirem tudo de bom ou de ruim também que acontece com o Santos Futebol Clube. Fico muito agradecido pelo seu convite, tá bom? E Santos e Paysandu, né, como eu disse, o Santos pode, não sei se talvez, é jogo para ganhar, tá bom? É jogo para ganhar, mas não sei se o Santos vai entrar para ganhar o jogo como foi atuado dos últimos jogos fora de casa do Santos. Vamos torcer para que ganhe, e boa sorte a nossa querida Carol lá contra o jogo contra o Paysandu. Agora você me deixou uma pulga atrás da orelha para eu indicar uma série ou um livro. Eu tenho assistido uma série, na verdade eu vou indicar 2 séries, tá? Enquanto o tio do Curau passa aqui na rua, não sei se dá para escutar também. Bem Tá baixinho, dando pra escutar, bem baixinho. No fundinho bem baixinho, bem né? Bom, obrigado, tiozão. Uma de comédia que tem, inclusive, na Netflix, é uma série antiga de comédia, Seinfeld. É uma série que é sobre absolutamente nada, mas é uma série muito boa, uma série de comédia antiga. Ela é considerada, talvez, a melhor série de comédia da história, uma das melhores séries de comédia da história. É uma série que hoje, né, comédias que têm sido feitas foram inspiradas nessa série, a série que é a mãe ou o pai da comédia na televisão mundial, né? Então, uma série muito boa, uma série que, como eu disse, uma série sobre nada, né? Então, uma série de comédia sobre nada, então são assuntos do cotidiano, uma série que foi feita na cidade de Nova York. E outra série também que eu acho muito, muito bacana, realmente uma obra de arte também, é uma série um pouco antiga, uma série que você acompanha na HBO ou no aplicativo Max, série Dos Sopranos. É uma série que trata sobre a máfia italiana em Nova York, é uma série que é considerada também uma das maiores séries da história, talvez a melhor série da história, uma série de drama, uma série que, pô, muito, muito, Como muito que é o boa. nome Uma série dessa que vale... de novo? Sopranos. Sopranos. Uma série realmente muito, muito, muito boa. Bom, qualquer série que vocês forem assistir na HBO, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão encontrar grandes obras de arte aí, tá bom? Então, as minhas 2 indicações, Seinfeld, que é uma série de comédia antiga na Netflix, e Sopranos, que você encontra na HBO, e também no aplicativo Max. Tá bom, Cajuzeira? É por isso que eu gosto de Giovanni, é uma cultura assim que é, sem dúvida nenhuma, algo diferenciado. Giovanni, quero te agradecer. Saco. Não, quero agradecer, e quero te agradecer também, tá, Felipe? Já agradecendo ao Felipe, que esteve hoje na produção com a gente, e também participando com a gente um pouquinho, dando os seus pitacos. Agradecer o Eric sempre pela ajuda na produção também. Agradecer a GG Esportes sempre por disponibilizar o estúdio aqui, onde nós gravamos toda a nossa grade de programação. Giovanni, obrigado. Essa é a primeira de muitas participações, não só no Prancheta Tática, mas em toda a grade de programação do Meu Peixão. Obrigado pelas palavras. A recíproca é verdadeira. Você sabe o amor, a admiração, o carinho que eu tenho por você, sempre disponível, sempre solícito a me ajudar, a me aconselhar. Como diria o Felipe Mendes, coach, né? Que ele veio falar que, poxa, mas se for para ter um coach, que seja você, porque você é um cara que tem realmente uma visão muito, muito legal. Gente, faço das palavras... O Giovanni quer falar, ele ergueu a mão. Só mandar um abraço aqui para um grande amigo meu, um abraço para o Marcelo Fernandes aí, tamo junto. Ah, sim, esse monstro sagrado aí que é santista, e isso aí é algo que realmente a gente admira demais, e é parceiraço do Giovanni Rojas, então fica aí o registro para todo mundo. Gente, faço das palavras do Giovanni as minhas. Sigam o Portal Meu Peixão nas redes sociais, tá? @Portal Meu Peixão, Twitter, também Instagram. Nós estamos também no TikTok, tá? Novidade, no TikTok, Portal Meu Peixão tá lá. Então, Portal Meu Peixão lá no TikTok, que vocês vão ver muitos vídeos legais também. Não deixem de entrar no nosso site, meupeixão.com.br. Tudo que acontece no Santos você encontra lá. E não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/Portal Meu Peixão. Todas as nossas grades de programações ali, para vocês ficarem por dentro do que acontece no Alvinegro Praiano. Quero agradecer imensamente a todos que estiveram com a gente. Fica aqui minha indicação, a série Playbook,
que está disponível lá na Netflix, que fala sobre trajetória de alguns treinadores emblemáticos de vários esportes. Quem representa o esporte futebol nessa série é o José Mourinho. Muito legal porque vai falando sobre alguns detalhes, Special o One. jeito e tudo mais, o Special One, que é um dos maiores treinadores, principalmente do século, né, do século XXI, multicampeão, campeão da Champions com a Inter de Milão, enfim, com o Porto, treinou Real Madrid e vários outros clubes gigantes no Chelsea. Gente, muito obrigado a todos pela presença. Não deixe de estar com a gente em todas as nossas grades de programação. Não esqueça de deixar seu like também. Até a próxima. Valeu, tamo junto. Coração pra vocês. Fui. Tchau, tchau.